Olá, pessoal, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de ondulatória, que a gente vai falar sobre a onda, né? Antes da gente estudar o que é ondulatória, a gente precisa saber o nosso objeto principal. Então, assim, primeiro, o que é uma onda, né? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês esse GIF do patinho. O que isso quer dizer? Que a onda, ela vai ser uma perturbação no meio e que ela vai propagar a energia. Às vezes, quando a gente está assim lá no mar, a gente pode achar que quando a onda passa, ela carrega água, né? Mas não. A onda, a ondulação da onda, ela só está carregando a energia do momento quando aquela onda foi formada. Então, outro exemplo disso, por exemplo, é quando, sei lá, a gente tem uma corda e a gente faz aquele pulso da corda, a gente tem que a onda, ela vai e volta na corda. Mas a corda, ela fica parada, a corda ela não se mexe. Então, ela vai propagar energia, ela não propaga matéria, tá? Não propaga massa, não propaga nada do tipo. E aí as ondas, elas vão ser divididas. Primeiro, sobre a natureza delas. Então, a primeira dessa classificação são as ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas são aquelas que elas precisam de um meio para se propagar. Então, por exemplo, uma onda numa corda. A onda que passa na corda, ela é uma onda mecânica, porque ela está no meio. Se não houvesse corda, a gente pode fazer assim no ar, igual uns doidos, né? Não vai se propagar nada. Então, ela precisa de um meio. O som, a gente não consegue, né? Então, aqui assim, eu não sou a física chata, mas tem físicos que são extremamente chatos e que vão ver os filmes e reclamar da física que tá errada lá no filme. E aí, tem vários físicos que reclamam de Star Wars. Porque o que acontece no Star Wars? As naves fazem barulho no vácuo, né? Quando você tem aquelas naves que estão se transportando de um lugar para o outro, faz um pim, né? Então, é o som. O som não existe no vácuo, porque não tem meio ali para se propagar e não vai ter som. Então, por exemplo, quando a gente, às vezes, né, tem sempre... foi visto que explodiu uma supernova no espaço. A gente não ouve o barulho do som da supernova, porque não se propaga. As explosões a gente não vai conseguir ouvir, porque existe vácuo entre os planetas. Tudo bem? Então, essas são as ondas mecânicas, precisam de um meio. Mas existem aquelas que não precisam de meio para se propagar, que são os casos das ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, a luz. A luz, ela se propaga no vácuo. Porque como a gente tem certeza disso? A gente consegue ver o brilho das estrelas. A gente não consegue ouvir sons, mas a gente consegue ouvir ver o brilho. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está vendo a onda eletromagnética em formato de luz chegando na gente. A gente, por exemplo, tem os raios ultravioletas. São os raios que estão vindo lá do Sol e estão chegando na gente. Se propagam no vácuo, porque entre os planetas possui o vácuo, não tem ar. Então, ondas eletromagnéticas, elas não necessitam do meio. Elas podem se propagar no vácuo, mas elas também podem se propagar em meios materiais. Então, a luz, ela se propaga no nosso ar, né? A gente vê a luz no nosso dia a dia. Ela se propaga tanto um como no outro. Ela não, olha, passo em tudo que é lugar. Tô passando, sabe? É isso, as ondas eletromagnéticas. Então, essas são as duas classificações de acordo com a natureza das ondas. Agora, a gente pode ver em relação à vibração das ondas. Então, nós temos dois tipos novamente. O primeiro que eu estou apresentando para você aqui são as ondas transversais. E o que são as ondas transversais? São aquelas em que a vibração... Então, por exemplo, aqui, a gente pode ver que a bolinha ela está subindo e descendo. Então, a vibração está na direção vertical, né? Está na vertical. Enquanto a propagação da onda está indo para direita ou esquerda, né? Então, está na horizontal. Então, eu tenho aqui duas coisas. Eu tenho a vibração na vertical e eu tenho a propagação na horizontal. Então, elas formam entre elas um ângulo de 90 graus.
a vibração e a direção de propagação são perpendiculares, tá? Ah, mas o que acontece no outro tipo? Isso acontece quando elas são paralelas. Então, às vezes, a gente tem, sabe aquelas molas, né? Que fica fazendo indo e voltando? É um tipo de onda na mola onde a vibração e a propagação têm a mesma direção. Nesse caso, eu tenho as ondas longitudinais. Reparem que as bolinhas, elas estão se mexendo para a direita e para a esquerda. A onda está se propagando para direita e esquerda também. Então, as duas estão na horizontais, as duas são paralelas e por isso elas são longitudinais. Então, essas são as duas classificações das ondas de acordo com a vibração delas. Tudo bem, pessoal? Então, essa daqui foi uma aula bem introdutória mesmo, só para a gente conhecer e se adaptar um pouco à onda. E eu deixo para vocês a frase do Abraham Lincoln que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.